Sabe toda essa ansiedade que a gente vive hoje? Para entender de onde ela vem, a gente precisa viajar no tempo, voltar lá para a fumaça, para o barulho da primeira revolução industrial. É lá que estão as raízes de muita coisa. Vamos mergulhar nessa história. Então, para a gente começar, fica aqui uma provocação. Pensa bem. Esse medo que muita gente tem hoje de automação, de um robô roubar um emprego, sabe? Ou essa desigualdade gigante entre quem tem muito e quem tem pouco, será que isso é uma coisa totalmente nova? Ou será que, no fundo, a gente só está ouvindo os ecos de uma transformação gigantesca que começou, olha, há mais de 200 anos? Pois é, essa tensão tá aí, no nosso dia a dia, definindo o mundo em que a gente vive. É como se fossem dois mundos, né? De um lado, os incluídos, que aproveitam tudo que a globalização oferece, e do outro, os excluídos, que, nossa, enfrentam desafios enormes. E o ponto é, essa divisão não surgiu do nada, não nasceu ontem. Para entender, a gente precisa voltar e ver como essa história toda começou. Ok, então vamos lá. Nossa viagem começa na Inglaterra do século XVIII, num período que a gente chama de a Grande Transformação. E olha, não foi só uma mudancinha não, foi tipo uma demolição completa de um jeito de viver para construir outro, totalmente diferente. E tudo isso no tempo de uma única geração? Imagina só o impacto. E a grande chave para essa revolução toda foi o jeito como as coisas passaram a ser produzidas. Pensa assim, ó. Primeiro, a gente tinha o artesanato, um trabalho manual, em pequena escala. Depois veio a manufatura. O trabalho já era dividido, sabe? Mas ainda era tudo na mão. Aí veio a maquinofatura. E aqui a coisa muda de figura. Agora eram as máquinas que mandavam. O ponto de virada mesmo foi trocar a força humana pela força do vapor. E o resultado disso tudo? Bom, essa imagem aqui mostra bem. A paisagem mudou para sempre. Onde antes era campo, de repente brotaram fábricas gigantes e cidades que não paravam de crescer, superlotadas. O pessoal saiu em massa do campo para a cidade, foi um êxodo rural gigantesco. E para milhões de pessoas não tinha mais volta. Só que todo esse progresso, toda essa inovação, teve um preço. E um preço bem alto. E quem acabou pagando essa conta foi a nova classe trabalhadora que estava surgindo nas cidades. Vamos ver agora o lado humano dessa história. Olha, a realidade era de uma brutalidade difícil de imaginar. Para uma família conseguir sobreviver, não tinha essa de só o pai trabalhar. Não. Todo mundo ia para a fábrica. Isso quer dizer mulheres e até crianças, que, claro, ganhavam salários de miséria, muito mais baixos, e trabalhavam em condições que a gente hoje chamaria de desumanas. E quando a gente olha os detalhes do dia a dia, fica ainda mais pesado. Imagina só, jornadas de trabalho que passavam de 16 horas. 16. Os salários eram de fome, principalmente para mulheres e crianças. As fábricas, lugares sujos, perigosos. E em casa, moradias precárias, amontoadas, um prato cheio para doenças e violência. E o pior, se alguém ficasse doente ou fosse demitido, não existia nada, nenhum tipo de ajuda. Era cada um por si. Bom, com uma situação dessas, é claro que uma hora o pessoal ia reagir, né? Era inevitável. E uma das primeiras formas de protesto organizado que apareceu foi o movimento ludita. Basicamente, os trabalhadores decidiram atacar o que, para eles, era o grande símbolo de toda aquela miséria, as máquinas. Esse movimento ficou conhecido como ludismo, por causa de um líder lendário, um tal de Ned Ludd. E aqui tem um ponto importante. Eles não quebravam as máquinas por serem contra a tecnologia, num ataque de raiva cego. Não era isso, era uma tática. Uma forma de pressionar os patrões, de negociar na marra. Certo, mas como é que a gente analisa um período tão complexo assim? Porque a história não é só uma lista de fatos, né? É também sobre interpretação. E para ajudar a gente a entender essa revolução, existem duas mentes brilhantes que nos dão lentes bem diferentes para olhar para a mesma história. A primeira lente é a de Eric Hobsbawm. Pensa nele como alguém que olhava o cenário de cima, analisando o quadro geral, as grandes estruturas econômicas. Para ele, o que movia a história eram essas forças gigantes, materiais e a luta de classes numa escala bem ampla. E essa frase do Hobsbawm aqui é muito boa para entender o pensamento dele. Ele deu uma nova olhada no ludismo e disse: peraí. Quebrar máquinas não era um ato de desespero inútil. Pelo contrário, era na verdade uma tática de negociação bem eficiente, a ferramenta que eles tinham para pressionar os patrões. Agora, vamos para a segunda lente. Do outro lado, a gente tem E.P. Thompson. Se o Hobsbawm olhava de cima, o Thompson propôs o que ele chamou de história vista de baixo. Para ele, o que importava era como as pessoas comuns, os trabalhadores, vivenciaram tudo aquilo.
a cultura deles e principalmente a capacidade que eles tinham de agir. E aqui está a grande sacada do Thomson. Para ele, classe social não é uma caixinha, é uma experiência. Ele dizia que a classe trabalhadora não surgiu do nada, ela foi feita. Ou seja, ela foi construída ativamente pelos próprios trabalhadores, através da experiência compartilhada, de luta, de solidariedade e de oposição aos patrões. É um processo vivo. Então, para a gente fechar essa parte, essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, Hobsbawm, focado nas estruturas econômicas, na história vista de cima, que enxerga a classe como um produto. Do outro, Thomson, focado na experiência humana, na história vista de baixo, que vê a classe como um processo, uma construção. Tá, mas aí fica a pergunta. Por que a gente está falando disso tudo? De eventos que aconteceram séculos atrás? Simples, porque o legado daquela época, ele não ficou no passado. Ele está aqui, agora, em todo lugar, profundamente enraizado no nosso jeito de viver e de trabalhar hoje. E esse é o ponto central. Pensa nas coisas que a gente considera super normais hoje. Sindicatos, leis trabalhistas, a jornada de 8 horas, a ideia de ter um fim de semana para descansar. Nenhuma dessas coisas caiu do céu, nenhuma foi um presente. Tudo isso foi forjado na luta, no suor e no sangue daqueles primeiros trabalhadores das fábricas. E é aqui que a gente volta para a nossa pergunta lá do comecinho. Se a primeira revolução industrial forjou uma nova consciência de classe, o que será que a nossa revolução, a da inteligência artificial, está criando agora? Que cara vai ter a consciência de classe do século XXI? E que novas lutas, que novas formas de solidariedade vão definir o futuro do trabalho? A história pode não se repetir exatamente, mas, como dizem, ela com certeza rima. Fica aí a reflexão.